Hoje a minha fala é sobre o papel, importância social e econômica do Programa de Aquisição de Alimentos e o conjunto de políticas públicas na garantia da segurança alimentar e nutricional em Sergipe. Então, para a gente começar, né, eu já trouxe aqui, né, a definição do que é a segurança alimentar e nutricional. A gente tem legislação, e diferente do que algumas pessoas acreditam, né, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, a gente não está falando só a gente não está se referindo à higiene desse alimento, a gente está se referindo a uma política pública, a gente está se referindo a um direito. Então, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lei 11.346, promulgada lá em 2006, ela define a segurança alimentar e nutricional como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural, certo? Muito importante, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, a gente tem aí definição, de acordo com a legislação, sobre a segurança alimentar e nutricional. A gente tem duas faces da insegurança alimentar. A gente viu ali a definição do que é segurança alimentar e nutricional, e a gente tem duas faces da insegurança alimentar e nutricional. Uma face é a limitação episódica ou continuada do consumo de alimentos, que vai aí acarretar a desnutrição, né? Dando essa definição do que é a segurança alimentar e nutricional, a gente tem um leque de programas que visam fortalecer, fomentar a segurança alimentar e nutricional, e um deles é o Programa de Aquisição de Alimentos, já, né, falado aqui pelos meus colegas, o PAA, que agora também está sendo denominado de Alimenta Brasil. Então, o que é o Programa de Aquisição de Alimentos? Mais uma vez, reforçando que esse local de fala que estamos aqui, esse webinário, ele é muito importante para a gente que trabalha com a segurança alimentar e nutricional, para a gente que trabalha com o Programa de Aquisição de Alimentos. Ainda precisamos pulverizar, levar para mais pessoas o que é esse programa, para mais trabalhadores. Os profissionais da saúde precisam conhecer mais, né? Porque ele é um programa essencial nessa agenda, na agenda do fortalecimento da agricultura familiar, na agenda do fornecimento das frutas, legumes e verduras, na agenda do combate à insegurança alimentar. Então, eu trago aqui a definição, né? Ele é um programa que atua por meio do incentivo à agricultura familiar, através da inclusão social e econômica dos agricultores e entidades, bem como através da garantia do acesso à alimentação adequada pelas populações em maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, ele é um programa que vem incentivar a agricultura familiar e vem fortalecer o acesso à alimentação adequada, principalmente para as pessoas em maior vulnerabilidade social e econômica. Qual é o papel, né, desse programa de aquisição de alimentos? Qual é o papel do PAA? O PAA ele é peça-chave no fomento da segurança alimentar e nutricional no Brasil, e a gente está falando aqui em Sergipe, promovendo um maior acesso da população em vulnerabilidade às frutas, legumes e verduras. Ao longo aí da apresentação, vou mostrar para vocês a execução prática, né, como é que essas frutas, verduras e legumes, elas chegam a essa população. O Programa de Aquisição de Alimentos, ele é respaldado pelas leis número 10.696 de 2003, a lei 12.512, pelo decreto número 7.715 e reafirmado por outras diversas legislações que foram promulgadas ao longo desses anos. E aí, né, esse ano, 2021, agora em agosto, foi promulgada a medida provisória número 1061, que define, né, o programa o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, traz a denominação como Alimenta Brasil. Os objetivos desse programa são assegurar o direito humano à alimentação adequada às pessoas com dificuldade de acesso aos alimentos. Como já falei, fortalecer a agricultura familiar, valorizando a produção orgânica e agroecológica, e fortalecer os circuitos locais e regionais e redes de comercialização. Devido à importância da temática para o desenvolvimento do Estado, o governo de Sergipe tem tomado iniciativas
para fortalecer a segurança alimentar e nutricional da sua população. Entre elas, assumiu o compromisso de ser entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos em Sergipe. Foi promulgada a portaria número 396, de 5 de junho de 2020, que disponibilizou cerca de 3 milhões destinados a Sergipe para a execução do Programa de Aquisição de Alimentos. Ao longo da minha apresentação, eu vou colocando aí algumas fotos, e essas fotos, elas são do nosso PAA, do nosso Programa de Aquisição de Alimentos. Esses alimentos que vocês estão vendo aí, eles foram oriundos da agricultura familiar de Sergipe e foram entregues às pessoas em situação de vulnerabilidade social. É na Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, a SEAS, a qual eu faço parte, estou aqui como representante, que está a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, a qual é vinculada à Diretoria de Assistência, e a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional é o setor responsável pelas políticas e programas de segurança alimentar e nutricional. Então, todo o gerenciamento do Programa de Aquisição de Alimentos, ele está dentro dessa coordenação. E aí vocês podem me perguntar, né, mas quem são os beneficiários do PAA, desse Programa de Aquisição de Alimentos? Costumo falar, né, para as pessoas entenderem, que ele é um programa que ele não tem só um beneficiário, ele tem 2 beneficiários. Ele tem os beneficiários fornecedores de alimentos e ele tem os beneficiários recebedores, que vão receber esses alimentos. Os beneficiários recebedores são as pessoas em situação de insegurança alimentar, que são usuários das redes socioassistenciais, dos equipamentos de alimentação e nutrição, como restaurantes populares, por exemplo, cozinhas comunitárias, e das demais ações de alimentação e de nutrição financiadas pelo governo. Logo, todas as entidades integrantes do CISAM e do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social em Sergipe, estão aptas a receberem os alimentos do PA, caso tenham cadastrado-se nas chamadas públicas, né, que a gente fez. E aí, mais para frente, eu vou colocar para vocês mais informações sobre essas chamadas públicas. O outro beneficiário, quem está lá na outra ponta desse programa, são os beneficiários fornecedores de alimentos. E quem são esses beneficiários fornecedores? São os agricultores familiares, que são aqueles que plantam, que fornecem aqueles alimentos que eu mostrei para vocês lá no slide anterior. Então, quem vai fornecer as frutas, legumes e verduras que a gente está aqui incentivando o consumo são esses agricultores familiares. Podem ser individuais, podem estar em grupos formais e informais, que estejam enquadrados no Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar e que estejam com a sua DAP ativa, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Então, mais uma vez reforçando, os 2 beneficiários, o beneficiário recebedor, que são as pessoas que recebem esses alimentos advindos da agricultura familiar, e os beneficiários fornecedores de alimentos, que são os agricultores. E aí, mais uma vez, né, mais uma foto de uma entrega do PA. Essa entrega do PA no município de Salgado, ela ocorreu recentemente. Inclusive, ontem a gente teve entrega de PA nos municípios de Ribeirópolis e Pedrinhas. Essa semana teremos entrega de alimentos em Lagarto, então a gente está aí executando esse programa em todo o estado. Então, importância social e econômica do PA. Então, eu trago aqui um tema muito importante e que tem um link muito forte, seja com essa campanha, né, das frutas, legumes e verduras, seja com o Programa de Aquisição de Alimentos, seja com o Guia Alimentar para a População Brasileira, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos e 2 deles dialogam diretamente com o Programa de Aquisição de Alimentos, com a segurança alimentar e nutricional. E aí, só para a gente relembrar um pouquinho, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são chamados universal para ação contra a pobreza, proteção do planeta e para garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. E esses 17 objetivos, eles foram construídos com o sucesso dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, incluindo novos temas como a mudança global do clima, a desigualdade econômica, entre outras prioridades. Então, como eu falei,
nós temos 2 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 2 dos 17, que fazem um link diretamente com o que a gente está aqui discutindo hoje. O Objetivo 2, que é acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e nutricional, promover a agricultura sustentável, e o Objetivo 12, a redução pela metade do desperdício de alimentos per capita e das perdas. E aí, falando um pouquinho da sustentabilidade social e ambiental, a gente traz aqui a importância da agricultura familiar. Ela é hoje a principal forma de distribuição de frutas, verduras e legumes para a população brasileira. No programa de aquisição de alimentos, a gente prioriza, em suas diretrizes, na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, trazem a prioridade para pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, silvicultores, agricultores, extrativistas, pescadores e mulheres. Todos esses são públicos prioritários para o nosso programa e para a nossa política de segurança alimentar e nutricional. Falando um pouquinho aqui sobre a agricultura familiar e seu papel social, sustentável e ambiental, vou abrir aqui um parênteses, para falar o quanto que a gente ainda precisa discutir sobre a agricultura familiar, sobre a importância de promover canais para que essa agricultura familiar ela chegue a toda a população, sobre que a gente retire essa barreira, entre profissionais, agricultores, ter sempre esse olhar sensível para a agricultura. Então, a ligação da agricultura familiar com a soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, a soberania alimentar é o direito que tem os povos de definirem as políticas com autonomia sobre o que produzir, para quem produzir e em que condições produzir. A soberania alimentar, ela significa garantir a soberania dos agricultores, agricultoras, extrativistas, pescadores, sobre a sua cultura e sobre os bens da natureza. Então, cultivar a cultura local, fortalecer a história da alimentação, as tradições desses povos. Quando a gente tem agricultura familiar, em relação aos recursos naturais, alimentos advindos desse sistema, eles promovem o uso sustentável dos recursos naturais, a proteção à biodiversidade e a desconcentração das terras produtivas, E aí, lutando também contra as monoculturas. Na agricultura familiar, a gente garante a diversidade e qualidade dos alimentos com a rotatividade desses alimentos de acordo com as safras, produção de alimentos in natura, como as frutas, legumes e verduras, e a agricultura familiar ela também fortalece a cultura e conhecimento, o aperfeiçoamento dos saberes e formas de produção tradicionais. É importante, quando a gente fala de frutas, verduras e legumes, saber de onde esse alimento vem, de que forma ele está sendo produzido, se algum sangue foi derramado, A gente precisa falar também sobre isso, e que se esse alimento ele está mantendo os saberes, as formas de produção tradicionais, porque isso é que traz a riqueza da alimentação, Não é só o alimento por suas propriedades nutricionais. A alimentação é muito mais do que cada micronutriente que está ali, A gente tem um conjunto de coisas para que a gente tenha uma alimentação adequada e saudável. Na agricultura familiar, a gente tem trabalho de gerações anteriores transmitido à geração seguinte com a circulação de novas ideias, práticas e preparações. Trazendo aqui a importância financeira de um programa como esse, Fortalecimento da economia local, levando a renda para os agricultores, fortalecendo os agricultores até seu próprio negócio, que é a sua terra, para que possa fornecer o seu alimento para mercados institucionais, como, por exemplo, o PAA, o PENAI, também é um outro mercado institucional que a agricultura familiar, ela entra, e que também vem fortalecer essa agenda das frutas, legumes e verduras. Um programa como esse, ele vem fortalecer e trazer oportunidades de trabalho e renda para esses agricultores, aumento da renda a partir da comercialização dos produtos
e muitos, né, quando a gente trabalha aqui no PA, a gente faz de tudo para que a gente compre o alimento do município e que a gente faça a entrega para entidades que atendem pessoas em vulnerabilidade social dentro do próprio município, fortalecendo circuitos curtos, né, fortalecendo a economia local e fazendo com que o alimento ele fique ali naquele município. Quando a gente entrega, né, esses alimentos para essas entidades que ficam responsáveis por entregar as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, a gente consegue fornecer alimentos que muitas vezes não fariam parte, né, da alimentação desse grupo, por diversos problemas de acesso, de dificuldades, né, financeiras, e a gente tem aí a pandemia, que fortaleceu muito potencializou muito toda essa dificuldade financeira, toda essa dificuldade que a gente já tinha de acesso a alimentos in natura. Então, se a gente tem um programa como esse, que fornece alimentos in natura para uma população específica, essa população, ela não vai comprar esses alimentos, então já diminui os custos, né? E quando a gente fala de pandemia, a gente fala de PA, a gente fala de compra de alimentos, a gente lembra que logo no início as feiras elas foram restritas, né? Então esses agricultores colocavam a mão na cabeça. Se já tinham dificuldade de escoar a sua produção, essa dificuldade triplicou. Então um programa como esse, ele vem potencializar. E um programa como esse precisa ser muito bem divulgado, precisa ser potencializado, não podemos deixar morrer, né? Precisamos, inclusive, trabalhar e lutar por um programa como o PAA. E também temos a perspectiva do preço justo, onde são feitos a gente recolhe, de acordo com a Conab, todos os preços dos alimentos. E aí, nas aquisições realizadas por meio dos beneficiários, que são os agricultores, para participar do programa de aquisição de alimentos, o limite individual de participação por unidade familiar, que é por agricultor, é de até R$ 6.500 por ano. Então, os agricultores que estão participando do programa de aquisição de alimentos no estado de Sergipe, eles podem fornecer em alimentos R$ 6.500. E aí, juntando também com a oferta de outros programas aí que fazem parte das compras institucionais, como o PENAI. Vou trazer aqui algumas informações e algumas fotos do PA sendo executado no estado de Sergipe. E aí, antes de começar, dizer para vocês que existem outras modalidades do programa de aquisição de alimentos. Tem o PA Formação de Estoques, o PA Leite, mas hoje a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, os 3 milhões que eu coloquei aqui para vocês, eles estão sendo executados na modalidade compra com doação simultânea. Então, o desenvolvimento do PA se dá por meio de aquisição de diversas modalidades de compra e aquisição de alimentos. A modalidade de compra com doação simultânea ela é realizada por meio da compra de alimentos diversos. Então, a gente compra os alimentos dos agricultores, alimentos in natura ou processados, mas que tenham os alimentos in natura como base da sua composição, como, por exemplo, um bolo de macaxeira. A gente compra da agricultura familiar e faz a doação simultânea às unidades recebedoras com o objetivo de atender as demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, como o nome já sugere, ele é uma compra com doação simultânea. Então, o governo compra do agricultor familiar e essa ponte entrega, faz a doação para as entidades que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Foram divulgadas, tivemos, né, 2 momentos de chamada pública, porque o programa de aquisição de alimentos, ele acontece com dispensa de licitação, tá? Para facilitar a entrada dos agricultores. Então, a gente, enquanto Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, divulgou 4 editais, então 2 no primeiro momento, um edital dos fornecedores, agricultores, um edital para as entidades, que foi no final do ano passado,
e nesse ano divulgamos outros 2 editais, tanto para agricultores como para entidades recebedoras. Então, hoje a gente está aí com a capilaridade de 50 municípios que se inscreveram, seja com agricultores ou comunidades recebedoras, que são as entidades. Temos aí 123 entidades cadastradas, 514 agricultores que fazem parte, 514 agricultores sergipanos, agricultores familiares, em sua maioria mulheres, assentados, que fazem parte do nosso programa, e aí até o final, até a execução desse edital, que está programada para novembro, a gente pretende atender cerca de 29 mil beneficiários com oferta desses alimentos in natura ou processados que tenham como sua base as frutas, os legumes e as verduras. E aí a execução desse programa, a gente tem, né, está tendo entrega de batata doce, macaxeira, abóbora, couve, cebolinha, coentro, banana, tangerina, laranja, cenoura, limão, dentre outros diversos alimentos que fazem parte aqui da nossa agricultura sergipana. Quando lançamos o edital, colocamos lá a oferta de mais de 30 alimentos in natura, onde cada agricultor iria se inscrever e fazer a sua proposta e colocar o que ele poderia fornecer, vender para o programa de aquisição de alimentos. E aqui trago para vocês fotos reais da execução do nosso programa no estado de Sergipe. Então, a cebolinha, banana, mamão, coco, batata doce, abóbora, a gente tem mais banana ali, coco, cebolinha, mais fotos. Temos o milho, macaxeira, abóbora. Então, a gente pensa num cenário de pandemia e pensa que esses alimentos estão chegando para quem precisa, para essa população em vulnerabilidade. A gente vê a importância de um programa como esse sendo executado, sendo valorizado. E aí, eu trago aqui uma das matérias de entrega que a gente fez. Famílias da Barra dos Coqueiros e outros 3 municípios recebem mais de 20 toneladas de alimentos do PA estadual. Agricultores entregaram abóbora, alface, banana, bolo de ovo, cebolinha, coco, coentro, couve, laranja, macaxeira, mamão, maracujá, dentre outros alimentos. Então, a gente tem aqui na ponta como é que esse programa está sendo executado. E aqui, para finalizar, fazer aqui um apanhado rápido sobre as políticas públicas com o objetivo da garantia da segurança alimentar e nutricional em Sergipe. Falei, né, me debrucei aí sobre o programa de aquisição de alimentos, que é um desses programas que tem aí uma grande potencialidade, capilaridade dentro da pandemia, dentro do combate à insegurança alimentar e nutricional. A gente tem um cartão Mais Inclusão, né, que ele fornece aí um recurso financeiro para que a população ela possa comprar alimentos. A gente tem um restaurante popular Padre Pedro, eu vou falar um pouquinho dele, né? Ele é um restaurante, para quem não conhece, é um restaurante popular que ele fornece refeições a R$1, né? Quando advinda a pandemia, tivemos que mudar a estratégia, porque as refeições eram feitas no local, e aí, como não podia aglomerar, tivemos que mudar a estratégia para a entrega de quentinhas. Então, a gente tem aí cerca de hoje 2.600 refeições sendo entregues, sendo vendidas a R$1 à população sergipana. Então, mais um local de potencialização da segurança alimentar e nutricional, tendo todos os dias a opção da refeição com o suco natural da fruta e com uma fruta também para essa população como sobremesa. A gente tem aqui na Secretaria a entrega de cestas de alimentos para povos e comunidades tradicionais que foram realizadas. A gente tem entrega que acontece de cesta de alimentos para pessoas convivendo com HIV, ela acontece regularmente. Temos aqui a Secretaria, na participação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Estadual e na busca do fortalecimento da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Sergipe. Temos também ações como a oferta da alimentação dos equipamentos socioassistenciais ligados à Secretaria.
Sempre que eu vou fazer uma apresentação, eu gosto de deixar essa fala de Sandra Marli, que ela é líder do Movimento das Mulheres Camponesas e era membro, né, do Conselho Nacional, que hoje não existe mais, infelizmente. Tem muita grandeza a produção da indígena, quilombola, pescadora, extrativista, quebradeira de coco e camponesa. Miudeza não é não, é diversidade de alimentação, cultivada com carinho, conhecimento e dedicação, e transmitida de geração em geração. Muito obrigada, estou à disposição para o que precisar. Um desafio, né? Falar sobre o programa de aquisição de alimentos, sobre as políticas de segurança alimentar e nutricional, em um momento, assim, em 35 minutos, né? Mas a gente fez o possível, estou à disposição para tirar todas as dúvidas e muito obrigada.